Saudações tricolores, eu sou o Fio, esse é o canal Gol de Barriga, direto ainda aqui de Fortaleza. Uma hora eu vou embora, tá? Por enquanto vou ficando por aqui. E a gente vai fazer uma resenha hoje aqui mais uma vez, né? Pra gente falar sobre as possíveis especulações do Fluminense como técnico, né? Quem vai assumir o Fluminense. Mas muito mais trocar uma ideia sobre a situação do Fluminense até agora, no dia 31 de março. Vamos falar disso, tá bom? Nessa segunda-feira. Então vamos rodar a vinheta e a gente começa essa bagunça aqui. Antes de começar, eu vou pedir para você, deixa o like, se inscreve no canal, são coisas que ajudam muito, você não tem noção de quanto ajuda o canal Gol de Barriga você fazer essas duas coisas, tá? Tanto deixar o like em todos os vídeos, como também se inscrever. Mas vamos lá, vamos começar a brincadeira aqui, né? Vou passar aqui pelas especulações de técnico do Fluminense até agora, o que foi falado, e a gente vai comentando um pouquinho, mas eu quero falar mais sobre a situação do clube, que é algo que me preocupa nesse momento. Me preocupa todo mundo, né? Segundo o PVC, a primeira notícia foi da Aline Nastari, na verdade, falando que o Fluminense pretende resolver o mais rápido possível, né? Pensando até antes do jogo contra o Red Bull Bragantino, que é no próximo final de semana, já ter definido um técnico. O Gabriel ainda veio com a notícia hoje ali de bastidores, que existe a pressa, mas nada que precise ser feito sem o time estar no Rio de Janeiro ainda, né? Então eu acredito que dentro de 10 dias no máximo, o meu palpite é que no jogo do Bragantino a gente já vai ter um técnico, não à beira do campo, mas um técnico já apresentado ao torcedor. Mas tá numa correria, mas também, até porque não dá também lá de Manizales, lá da Colômbia, o Fluminense, claro que dá para fazer o primeiro contato, falar com os representantes, mas não dá para fechar nada ainda, eu acho, né? Eu tô falando isso, tá saindo esse vídeo aqui, meia hora depois tá anunciando um técnico. Mas vamos lá, sobre os técnicos, quem vai ser o técnico? A gente não sabe ainda, mas segundo o PVC, nesse momento o Fluminense descarta o nome de Fernando Diniz, e aí eu sei, você está ouvindo, ou você pensou em soltar um morteiro para comemorar, ou você pensou em começar a chorar, ficar triste, deitar em posição fetal, dando chuveiro, porque esse é o Fernando Diniz, ele gera essa alegria e essa tristeza ali, essa loucura de amor e ódio ali eterno ao Fernando Diniz. Eu tento sempre fazer um contraponto ali, porque realmente para mim é um grande técnico da história do Fluminense, mas que é muito complicado, né? Não, como eu falei até no vídeo que eu soltei ontem, não existe um meio de tabela para o Diniz. Ou a gente vai brigar por rebaixamento ou brigar por títulos, e não acho que isso que o Mário busque no ano que ele precise de aprovação de uma SAF. O PVC também diz que Renato Gaúcho é o primeiro nome ali e não descarta um técnico estrangeiro, né? Então vamos lá. Sobre Renato Gaúcho, eu gosto dessa opção, acho que vai ser uma boleiragem que a gente fazia tempo que a gente não via no Fluminense, mas não acho que o Renato Gaúcho também é só boleiragem. O Renato Gaúcho tem na história dele a nossa Copa do Brasil em 2007, tem Libertadores pelo Grêmio, é um técnico que sabe sim competir principalmente as Copas, né? O Campeonato Brasileiro realmente nunca foi um forte do Renato Gaúcho. Então veremos. Agora, quando o Fluminense abre um leque e sinaliza que vai contratar técnico do tamanho de Renato Gaúcho, quando eu digo tamanho, tá por aqui, tá? Dorival, Renato Gaúcho, a gente tá falando que sim, quem tiver no mercado vai se oferecer ao Fluminense para trabalhar com esse elenco, até porque o elenco de hoje não é o elenco do ano passado, que era um elenco muito difícil de entrar, né? A gente tá falando de jogadores que jogaram Copa do Mundo, jogadores problemáticos, não é o elenco no caso desse ano, apesar de ter o Thiago Silva, mas que só a única pessoa que o Thiago Silva brigou na vida foi o senhor Mano Menezes, que conseguiu essa façanha, né? Segundo o jornal Lance também, o Fluminense não descarta o Sampaoli, mas não fez nenhuma proposta. O Sampaoli aceita ouvir a proposta, mas não fez proposta. Dito isso, é um grande nada até agora, né? Não tem muita coisa para falar, mas seria de uma loucura. Eu não sou o cara que acho que estou pronto pro Fernando Diniz, mas se for para trazer o Sampaoli, traz o Fernando Diniz, pelo menos tem história, né? Maluco, tem um maluco vencedor aqui no Fluminense. Não faz sentido para mim trazer o Sampaoli. Confesso que não é algo que me agradaria. E último é um jornal O Povo informando que um técnico italiano, Walter Mazzarri, foi oferecido ao Fluminense. Vai ser oferecido ao Fluminense, entre ser oferecido ao Fluminense, se contratar, também não faz sentido nenhum. O Fluminense não vai trazer um técnico italiano para acomodar o Fluminense. Passei a borracha nisso tudo aí, tá? Vamos trocar ideia, que é o que interessa. Desses aí, eu fico com o Renato Gaúcho. Nesse momento de Fluminense, eu fico com o Renato Gaúcho. Mas vamos falar sobre a situação do Fluminense, porque eu preciso ser bem honesto, cara. Quando a gente fica mesa de bar resenhando ali, né, e sacaneando o botafoguense, não tá fácil pelo último ano, mas falando, cara, a vida não é assim não, tá? Vocês ano passado ganharam, mas estamos chegando a abril e vocês não começaram o trabalho ainda. Contrataram o Renato Paiva há um mês.
queria informar que o Botafogo está à frente do Fluminense no planejamento, né? O Fluminense rasgou 3 meses de planejamento com a escolha de ficar com o Mano Menezes. Fazia sentido ficar com o Mano Menezes? Pelo trabalho que o Mano Menezes fez na temporada passada, fazia. Mas nada que aconteceu, né? Porque as matérias dizem que ele foi demitido pela insatisfação com o elenco, problemas com o elenco, coisa que já acontecia desde o ano passado. Aliás, ele é contratado praticamente para ter problemas com o elenco para afastar alguns jogadores. E também por não ter evolução. A evolução também não estava surgindo há muito tempo, né? Para mim, essa decisão desses 15 dias chega a virar loucura, porque nada que aconteceu no jogo contra o Fortaleza não tinha acontecido no Fla-Flu. Eu queria entender só qual a diferença. Eu entendo ter deixado até o Fla-Flu, tá? Porque o time estava jogando mais, goleou Volta Redonda, goleou o Águia de Marabá, e você pode pensar, o time está evoluindo. Mas quando você faz essa linha de corte ali entre Fortaleza e o jogo do Flamengo, não tem uma diferença. Realmente, 15 dias a gente pode cravar que o Fluminense rasgou nessa temporada, esses 15 dias, que faz muita diferença na hora de você contratar um técnico, na hora de trabalhar. O técnico vai chegar no Fluminense, vamos supor que ele chegue para comandar ali o segundo jogo da Sul-Americana contra o San José, o segundo jogo, se eu não me engano, né? Se não for, vai ser o segundo jogo, né? O meio de semana da semana que vem, o jogo da Sul-Americana. A gente está falando que ele vai pegar em cima da hora já o segundo jogo de Sul-Americana, já vão ter passado 2 jogos de Campeonato Brasileiro, e assim, ele não vai ter tempo de treinar. Ele tem uma vantagem, esse técnico, quando chegar, né? Qual é a vantagem? É que os 3 próximos jogos do Fluminense, que vai jogar agora terça-feira na Colômbia, o Marcão tá lá, tá acomodando, né? O time tá, nesse momento que eu tô gravando, o time tá a caminho da Colômbia. Ele vai ter 3 jogos em casa. A gente tá falando ali de Bragantino, o San José e o Santos, são 3 jogos no Maracanã. Isso ajuda a questão de treinar, não tem viagem. Aí ele tem uma viagem que é a viagem mais simples que existe, pensando em times cariocas, que é viajar para São Paulo, né? Tem também BH, vai para enfrentar o Corinthians e Itaquera e volta para jogar também em casa contra o Vitória. Então ele vai ter um tempo em casa, pelo menos, para preparar. Tempo para treinar, tempo para dar folga, tudo isso não vai existir. Porque o Fluminense vai jogar, a gente rapidamente aqui, o Fluminense joga agora terça-feira, depois joga domingo, depois joga quinta, depois joga domingo, depois joga dia 16 e 20, confesso que eu tenho que ver se é... Mas é quarta e sábado, quarta e domingo, acho que é domingo. Acho que é quarta e domingo, se eu não me engano. Então, assim, não tem respiro, né? E não vai ter respiro até o Mundial, provavelmente. Então ele vai ter que, o clássico, trocar a roda com o carro andando, o técnico vai fazer. Isso, assim, é um ponto que eu gosto do Renato Gaúcho, porque eu gosto desse elenco do Fluminense, tá? Se tem algo para elogiar na temporada de 25, eu posso estar sendo aqui errado nesse meu pensamento, né? Mas eu preciso ser coerente com o meu pensamento aqui para falar para vocês. Eu gosto das contratações e gosto do elenco do Fluminense. Não acho que é um elenco favorito para brigar por títulos a não ser Sul-Americana, porque realmente é um nível muito abaixo a Sul-Americana, mas eu acho que é um elenco muito competitivo, são jogadores fortes, jogadores com potenciais, muitos jogadores com teto ainda para ser explorado, né? Quando a gente pensa em Lescano, La Vega, são jogadores que dá para você explorar e conseguir o máximo ainda, né? E também só para não jogar para lá, tem jogadores aqui também, né? Quando voltar de lesão, o Riquelme, o Isaac, são jogadores que você consegue explorar ainda. O próprio Bernal, que a gente contratou, tem uma galera para a gente brincar, para subir o nível. E aí, nessa galera, eu gosto do Renato, cara. Acho que o Renato faz um serviço meio de... Acho que ele sabe lidar com o elenco, vai fazer esse elenco ali jogar junto com ele, coisa que claramente não estava acontecendo com o Mano Menezes. E aí me dá esperança, a única coisa que eu consigo me apegar é no elenco, cara. Porque além de tudo isso que a gente está falando, de um técnico chegando no meio de abril e tendo que resolver todos esses problemas do Fluminense, não dá para descartar que vai ser um ano um pouco mais caótico quando a gente pensa em torcida, pensa em política do Fluminense. É um ano de eleição, é um ano de passagem para a SAF, de possível passagem ou não, mas tudo isso vai movimentar. Assim, mas isso não entra em campo, entra. Porque o torcedor fica mais tenso, o torcedor fica apreensivo. Quando sai a notícia que o Mário quer ficar 10 anos no Fluminense, o cara que está insatisfeito vai para a arquibancada e vai. Isso acaba indo para dentro de campo. Não é muito, mas influencia. É uma pressão que não tinha necessidade de existir, mas existe. A gente está falando de futebol e vai existir isso. Dito isso, a gente crava aqui para finalizar o vídeo que é um ano de, nesse momento, é um ano de muita incerteza do Fluminense, né? A gente não sabe para onde a gente vai, a gente não sabe quem é o nosso técnico, a gente não sabe se a gente vai virar SAF ou não, a gente não sabe como vai ser as eleições do Fluminense. Eu acho que essa é um pouco mais definido.
eu tirando, mas assim, qual o poder também, né? Se virar SAF, qual o poder que vai ter o presidente do Fluminense? Então, assim, é um ano de muitas incertezas que pelo menos me deixa seguro por achar um elenco tranquilo e competitivo. É um elenco não gosto muito desse termo, mas de operários da bola. Acho que o Fluminense tem muito operários da bola. Claro que a gente tem jogadores como o Thiago Silva, como o Paulo Henrique Ganso, como o John Arias, mas o resto eu acho que é um elenco que vai brigar muito. E a gente precisa de um técnico que faça esse elenco querer brigar junto. Porque o que a gente viu com o Mano Menezes foi algo que não deu muito certo. Enfim, um grande desabafo aqui de Fortaleza. Deixa aqui os comentários. Qual a sua expectativa? Ou se você tá nessa também, cara. Tô numa incerteza. E de quem você quer, né? Já que não vai ser o Diniz. Alô, galera que queria muito o Diniz. Respira, pausa. Já que não vai ser o Diniz, quem você quer que assuma o Fluminense? Você gosta da ideia do Renato Gaúcho? Você quer que feche o Renato Gaúcho? Deixa aqui no comentário. Mais uma vez, tá, galera? Deixa o like, se inscreve no canal. Teve live hoje, mas deve ter mais algum vídeo até o final do dia, tá bom? Tamo junto, até a próxima. Valeu.